Bom, irmãos, agora eu vou apresentar o pregador, né? Pastor Daniel Leite, que veio lá de Capão Bonito. Seja, não é redondo. Seja muito bem-vindo, viu? Que essa semana seja realmente uma grande bênção, que o Espírito Santo possa usar o Senhor. Amém. Eu vou dar uma fugidinha do ar aqui. Acho que eu posso ficar aqui embaixo? Pode desligar aqui? Ah, então tá bom. Porque eu tô com a voz um pouquinho e quem prega aqui sabe que se o ar for vindo na boca quando vai falando, logo já para tudo, né? Mas eu gostaria de cumprimentar primeiro vocês, cumprimentei alguns que estavam na escola sabatina, e eu tenho um costume já desde, vou falar pequeno, porque pequeno eu sou até hoje, né? Desde bem jovem, de cumprimentar as pessoas. Meu pai fazia sempre assim, cumprimentar vocês com a graça e a paz de Cristo Jesus. Que vocês possam ter paz. Você pode ter tudo na vida, queridos. Pode ter dinheiro, uma família. Se você não tiver paz, você não tem o quê? Você não tem nada. E a graça é algo que, como falei na escola sabatina, todos pecadores, então todos precisamos dessa graça maravilhosa de Deus. Queria agradecer pelo convite, né? Eu quero falar para vocês uma coisa. Eu não acredito em coincidência. Eu não acredito em coincidência. Eu acredito sempre em providência. Eu estou aqui essa semana não porque o pastor Leandro foi usado para me convidar, irmã Andréia, mas eu estou aqui essa semana porque no calendário do céu, Deus marcou essa semana para mim estar aqui, queridos. Eu deixei meu distrito lá com 6 igrejas, e vocês sabem que a gente sempre, os irmãos que a gente está lá, falam, pastor, tem que vir mais aqui na igreja, não é assim? E quando você sai, eles falam, olha, você está saindo para outro lugar, né? Mas que bom poder estar com vocês aqui. É uma alegria. Eu estava falando com a minha esposa ontem, o que eu mais gosto de fazer, queridos, é semana de oração. Gosto de tudo na igreja. Gosto de apoiar os ministérios, desbravadores. Mas o que eu mais gosto é quando eu posso fazer uma semana inteira de oração. Porque quando a gente tem uma sequência assim, a gente permite Deus trabalhar. Primeiro beneficiado sou eu. E segundo são os irmãos que vêm. O pastor Leandro disse que essa é uma semana de oração de evangelismo, não é? Mas antes de ser evangelismo, precisa ser da igreja. Porque não adianta nada você convidar as pessoas de fora e quando chegar aqui, os membros da igreja não quê? Não estiverem aqui. Concorda comigo ou não? Eu já fiz Semana do Calvário no meu distrito agora e eu falei para eles, falei, olha, vem com a roupa do serviço, entre aqui, sai de lá, é uma semana, e eu tenho certeza de que Deus tem grandes planos para vocês. Irmãos, foi uma benção. Nós encerramos com a caravana do Arautos do Rei, passou por lá. Foi uma benção, o pastor Gilson Brito esteve lá fazendo para a gente o último dia. E foi maravilhoso. E eu tenho certeza que você que está aqui também pode fazer esse esforcinho. Não é fácil, né? Dia de semana, a gente trabalha, tem nossas atividades, mas eu tenho certeza absoluta de que Papai do Céu tem grandes planos para a vida de vocês. Tá? Você vai colocar aí? Pronto. Ótimo. Tranquilo. Eu fico aqui, né? Tá. Eu queria que você colocasse, por gentileza, aquela foto lá para mim, amigo, por favor. Eu vou mostrar um pouquinho, né? Do maior tesouro que eu tenho é isso aí, né? Esse aí é minha esposa, Vanessa, meu filho de 14 anos, Gabriel, e o menorzinho, Miguel, ali, que é ligado no 320, não sei quantos 20 tem aí, né? Que é o Miguelzinho. Se tivesse aqui, já estava dando trabalho. Mas eu quero falar uma coisa para vocês aqui do fundo do coração. Por que eu gosto de colocar essa foto aqui, queridos? Eu gosto de colocar essa foto porque quando eu fui fazer teologia, um dos pastores falou para mim assim: o ministério não é só do pastor. O ministério é da família. E quando eu coloco essa foto aqui, eu quero dizer para vocês que Deus me deu o privilégio de ter uma família inteira envolvida no ministério. Eu fazem já, apesar de ter 4 anos só de ministério pastoral, mas já fazem desde 2005
que eu dedico minha vida só para o Evangelho. Desde 2005 para cá, o pastor Leandro disse aí, minha esposa gravou 2 CDs e a gente viajava o Brasil inteiro. Queridos, só 3 lugares do Brasil ainda que eu não fui, que é Roraima, Amapá e Rio Grande do Sul. Tirando esses 3, Deus deu o privilégio para mim rodar o Brasil inteirinho. E eu quero dizer para vocês que amo fazer o que faço. Amo. Se alguém um dia falar para mim assim, olha, você pode escolher outra coisa, eu falo, olha, não escolho. Se eu tivesse que escolher de novo, eu escolheria o que Deus me chamou para fazer, que é pregar o Evangelho. Eu lembro quando eu me formei, vocês sabem que quando a gente forma, tem aquele momento do chamado, né? A gente fica um pouco, o quê? Um pouco apreensivo, será que vou ser chamado? E eu me formei com 36 anos. Então, além já de ter um agravante que é difícil, bastante pessoas formando, eu ainda tinha um filho, eu tinha 36 anos, já estava para a idade, né, para ser chamado um pouco já avançada. E, queridos, e quando eu formei ali na formatura, eu formei sem chamado. Eu tive um convite de Brasília, da igreja sudoeste de Brasília, para trabalhar junto com o pastor Miguel Pinheiro. Não sei se vocês já viram falar do pastor Miguel Pinheiro. Eu posso descer aqui? Posso? Então eu vou ficar aqui, tá bom? Ah lá, né? Tá bom. Não fico muito alto aqui, né? Eu gosto de ficar bem pertinho de vocês. O pastor Miguel Pinheiro foi aquele que fez as apostilas, lembra? Daquelas madrugadas, um pastor que falava espandongado, um senhor que ele era de mordomia da divisão. E eu tive o privilégio de trabalhar com esse pastor 1 ano e meio sem chamado. Não tive chamado, fui trabalhar lá com ele. E para mim foi uma bênção, sabe? Aprendi bastante coisa. E quando eu fui chamado para cá, para São Paulo, para mim foi maravilhoso. E desde então, queridos, eu tenho trabalhei já em 2 distritos. Meu primeiro chamado foi para uma cidade chamada Piaí, não sei se vocês já viram falar. Piaí, né? Bem frio, fica na divisa ali com Ribeira, né? Vale do Ribeira ali, Paraná ali. E o meu primeiro distrito foi lá. Eu fiquei lá só 1 ano e depois vim para o distrito que eu estou agora, né? Capão Bonito, tá bom? É um lugar maravilhoso. É bem parecido com o distrito de vocês aqui. Eu tenho uma igreja central que tem uns 300 membros e tenho 5 igrejas menores, que eu acho que é bem parecida de vocês aqui, né? E para mim está sendo uma bênção poder estar com vocês aqui. Queria parabenizar a música, né? Cantaram aqui, maravilhoso, né? Sem comentário, que Deus seja louvado sempre pela vida de vocês, né? Parabenizar a igreja, decoração, né? Ficou tão bonita, não é? Vocês acharam? Achei bem bonita, bem propícia, né? Para o tempo que nós estamos falando aqui. Mas eu queria convidar vocês a abrir a palavra do Senhor. Vamos abrir aí em Mateus capítulo 8, versículo 1. Abra aí, por favor. Mateus capítulo 8, versículo 1. Acho que eu só aprendi vocês aí, né? É bom que fique sentado sempre aqui, irmão? Então tá bom. Quem falou foi ela ali, tá? Mateus capítulo 8. Vamos lá? Todos acharam aí? Vocês lembram do Sermão do Monte? Das bem-aventuranças? O Sermão do Monte está em Mateus 5, 6 e 7. Não é? 3 capítulos dedicados ao Sermão do Monte. E aí quando terminou o Sermão do Monte, Jesus desceu, e aí é onde acontece o relato agora do capítulo 8 de Mateus, tá bom? Vamos lá? Mateus capítulo 8, versículo 1 diz o seguinte, me ajude aí. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Versículo 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, o que Jesus falou? Quero, fica. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe Jesus, olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao... Qual o nome do leproso aí? Valendo aí o dinheirinho lá da irmã, né? Valendo R$50 aí da irmã. Qual o nome do leproso? Nós temos essa história em Marcos e Lucas também.
Mas não precisa nem lá, irmã, que nenhum dos dois vai ter o nome. Não. Fala o leproso. Mas eu quero ver se vocês vão prestar atenção. Eu vou fazer o sermão. Vocês sabem que pelo contexto a gente consegue descobrir coisas que nem está escrito, né? Você faz um contexto ali, conta uma história, e de repente você fala, ah, lembrei o nome. Beleza? Então, ó, vou perguntar no final da mensagem de novo, a pergunta valendo $1 milhão, qual o nome do leproso? Então preste atenção na mensagem, que no final você vai saber qual o nome do leproso. Eu vou perguntar de novo, tá bom? Lepra. Na época de Jesus, o camarada estava ali tranquilo, de repente ele olhava na mão, e ele via uma mancha. E quando ele via aquela mancha, aquilo era desesperador. Sim? Sim. Lembra da Covid? Quem lembra da Covid aqui? Você estava tranquilo, de repente começava uma tossezinha, você ficava o quê? Bem no começo, desesperado. Era assim ou não era? E você se isolava, ia no médico, fazia os exames, que era caríssimo, de repente trazia o diagnóstico ali, você está com Covid. Você entrava numa isolamento, não é? Ficava ali isolado, passava os dias, ia fazendo tratamento. Se você conseguisse sair, você voltava para sua família, uma festa eles faziam, não era assim? Mas muitos morreram, não puderam voltar. E a lepra na época de Jesus era algo parecido. O camarada estava ali, olhava na mão uma mancha. E aí o que ele fazia? Primeira coisa que ele fazia, ele ia no médico da cidade. A cidade tinha um médico, e ele chegava no médico assim e falava assim na cidade, olha, saiu essa mancha aqui, dá uma olhada, verifica aqui. O médico olhava para ele e falava assim, olha camarada, realmente isso aí é uma lepra. Só o médico valia ou vocês acham que tinha que ir em outro lugar? O que Jesus falou para o leproso quando ele curou? Vai e mostra para quem? Então era o sacerdote da igreja que batia o quê? Que batia o martelo. Então se ele lá em Levíticos, lá vai ter como ele batia o martelo. Aí ele saía do médico, não era? Saía ali, chegava lá no sacerdote, e você imagina o frio na barriga que ele ficava. E isso podia ser a posição que ele tivesse, o cargo que ele tivesse, ele teria que ir no médico e depois teria que ir no sacerdote. Certo? Ele chegava no sacerdote, apresentava para o sacerdote, e o sacerdote olhava para ele. Você já foi no médico com um exame? Você ficava assim, o médico olha para você, você fala, meu Deus, a cara dele está muito ruim. E às vezes não é, é você que está ali, preocupado. E de repente o médico dá um diagnóstico, você fica ali atento com o olho assim, o estômago ali, aquela dor no estômago, pensando, ansioso, o que ele vai falar? E o leproso na época, imagina, o leproso na época chegava para o sacerdote, já tinha um diagnóstico do médico, e ele olhava para o sacerdote olhava para ele, e o sacerdote abria a boca e falava, você está com lepra. O que acontecia a partir daí, queridos? Ele recebia uma roupa rasgada, ele recebia um lenço, que era para ele cobrir a respiração, o quê? Já viu alguns filmes que ele coloca um lenço aqui, andando assim, os leprosos? Recebia um lenço, recebia uma roupa rasgada, e recebia um sino. O sino ele colocava onde? O sino ele colocava no pé. Para quando ele na sandália, para quando ele andasse, fizesse o barulho, porque às vezes a pessoa que estava vindo não estava prestando atenção, mas o barulho, aí a pessoa ligava, opa, está vindo um quê? Um leproso aí. E ele saía dali, não podia voltar para casa, não podia dar um abraço na esposa, não podia mais frequentar um junta-panela, que nós vamos ter daqui a pouco aqui, não podia frequentar a igreja, teria que sair dali, e ele caminhava para um lugar chamado Vale dos Leprosos. Você consegue imaginar uma coisa dessa? A pessoa estava nos órgãos públicos bem, a pessoa tinha um bom emprego, frequentava a sinagoga, estava com a mulher, estava com saúde. De repente ele olha aquela mancha, aquela lepra, muda a vida dele o quê? Toda. Ele não pode voltar nem para casa para dar um abraço na esposa e dizer, olha, estou indo embora. Ele perde a família, perde os irmãos da igreja, perde o trabalho, perde a dignidade, socialmente ele morre ali, perde os filhos, e ele vai para um lugar chamado Vale dos Leprosos. Queridos, a lepra na época de Jesus era o seguinte,
as pessoas diziam assim: se fulano está com lepra, isso é o dedo de quem? Isso é o dedo de Deus. Eu pergunto aqui nessa manhã, vocês acreditam nisso, sim ou não? Não? Estão convictos assim? Aquele leproso saía dali, e ele agora ia caminhando lá para um lugar chamado, o que eu falei para vocês? Vale dos Leprosos. No caminho, querido, tinha algo muito pior do que perder a família. Você olhava, pastor, algo pior do que perder família? Algo pior do que perder o convívio na igreja? Algo pior do que perder meu trabalho, perder tudo? Existe algo pior do que isso? Existe. Porque o leproso, quando ele ia andando para o vale, o sacerdote olhava para ele e falava assim: você é tão ruim, tão pecador, que nem Deus gosta de você. Foi Deus que colocou isso em você. Isso é o dedo de Deus. Se a gente acreditasse assim, amados, lá no céu teria que ter o livro de pecado e consequência. Sim ou não? Vamos imaginar. Você roubou. Aí Deus ia olhar no livro dele lá e falar: roubo. Vai dar uma dor de barriga nele. Não é assim que os judeus acreditavam? O leproso estava assim porque era o quê? Era um pecador. O paralítico estava assim porque era o quê? Então, se o camarada roubou, pecador, então Deus olhava no livro e falava: vou colocar nele uma dor de barriga muito forte. Essa vai ser a consequência. Mas às vezes fala: não, esse aqui só roubou uma galinha. Esse aqui adulterou. Adultério é o que que é? Ah, é mais forte, acabou com a família. Aí Deus olhava no livro: adultério, vou colocar nele um câncer. Se a gente acreditar igual os judeus acreditavam, lá no céu teria que ter um livro de pecados e consequências. Mas sabe qual que é o Deus que eu acredito nessa manhã? É o Deus, quando você erra, Ele odeia o pecado. Mas quando você erra e clama a Ele, Ele ama o pecador. É um Deus que coloca a mão dele para você e fala: filho, está aqui, vou te dar mais uma oportunidade. Você foi longe, você errou, mas se você pedir perdão, estou aqui para oferecer a minha graça para você. É esse o Deus que eu acredito, queridos. É esse o Deus que durante anos da minha vida, trabalhando na igreja, eu vi pessoas que mataram, pessoas que roubaram, pessoas que fizeram as coisas piores do mundo, encontrar o Deus da graça e a vida serem transformadas. O seu Deus, o meu Deus, nessa manhã Ele olha para você e fala: filho, eu odeio o pecado, mas eu amo você que é pecador. É isso que Deus quer falar para nós nessa manhã. E quando o leproso estava andando, ele chegava em frente ao vale dos leprosos. O que tinha no vale dos leprosos, queridos? O que tinha lá dentro? Leprosos. Mas se você pegar a literatura de Flávio Josefo, um grande historiador, ele vai falar que se você chegar, por exemplo, em algumas cidades turísticas do Brasil, quando você chega bem no trevo da cidade ali vai estar escrito bem o quê? Seja bem. Sabe qual era o bem-vindo do Vale dos Leprosos? Eles pegavam os piores leprosos que estavam lá dentro, em decomposição o corpo, e colocavam em frente à cidade, em frente ao vale, para quando o leproso estava chegando, ele olhasse e falasse: o meu fim vai ser... eu sou pecador, Deus não gosta de mim, sou o pior que tenho, então o meu fim vai ser igual esse que está aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas a lepra, ela não mata do dia para a noite. O corpo da pessoa começa a entrar em estado de decomposição. A pessoa perde o dedo, perde a mão, perde o braço, vai perdendo as pernas, até chegar nos órgãos o quê? Quando chega nos órgãos vitais, a pessoa morre. Então, o leproso ia morrendo dia a dia. E com certeza aqueles leprosos que foram colocados ali, bem na entrada, estavam com certeza sem braço, sem perna, para mostrar para aquele que estava chegando, dizer assim: você é tão ruim que o fim seu vai ser desse igual esse leproso aqui. E ele entrava para dentro, queridos. Como vocês imaginam que era esse lugar? Imagina o cheiro que tinha nesse local. Porque ninguém tinha coragem de ir lá.
Imagina os lixos que produziam nesse local. A água que eles bebiam. Diz os historiadores que eles colocavam a água a 5 quilômetros para eles buscarem os homens mais piedosos, para eles não morrerem de sede. Dizem que a comida levava os restos de Jerusalém para lá e colocava os restos, comidas perdidas, para eles buscarem, para eles não morrer de fome. Esse era a lepra na época de Jesus. E esse leproso agora ele entra para dentro, queridos, do vale. E quando ele está ali no vale, ele começa a conhecer os outros leprosos. Eu quero falar para vocês nessa manhã, que o leproso não morria da lepra. Não. O leproso morria o quê? Da tortura psicológica. A lepra, quando ele entrava dentro do vale, não significava nada mais. Pensa comigo aqui. Esse leproso da história aqui, vamos imaginar que ele tem um filho. Na hora que ele está lá no vale, ele vai perguntar: meu filho, aonde que meu filho está nessa hora? Será que meu filho tem um leite? Minha esposa, como minha esposa está lá? Será que algum homem foi lá e tomou ela à força? Como é que está a minha casa? Nunca mais vou vê-los. Vou morrer aqui nesse local porque eu sou péssimo, sou um pecador. Então ele não morria da lepra, mas ele morria da angústia o quê? Da angústia mental, queridos. E a Bíblia fala, que vocês leram comigo aí, que quando eles estão lá no vale, a Bíblia comenta que Jesus está o quê? Ele está descendo. Vocês já ficaram num lugar muito alto? Já ficaram num lugar alto? E vocês viram quando dá um grito num lugar alto, lá embaixo, o que acontece? Cria um eco, não é? Jesus estava no alto ou estava embaixo? No alto da montanha. E o leproso estava no alto ou estava embaixo? No vale, lá embaixo. E quando Jesus estava no alto, ele estava sozinho ou estava acompanhado com a multidão? O que a multidão gritava naquele dia? A multidão lá em cima, porque eles não tinham visto ainda o leproso lá embaixo. A multidão lá em cima gritava: Jesus, cura meu filho, não é? Jesus, cura minha filha, cura esse paralítico. Por que eles gritavam Jesus? Porque no nome de Jesus há o quê? Há poder. Nessa manhã eu quero dizer para você que está aqui, querido, precisando de uma bênção. No nome de Jesus Cristo, nessa manhã, existe poder para transformar a sua vida. E Jesus estava no alto, o pessoal gritando: Jesus! E quando essa palavra chegou lá no vale, o leproso pensou assim: é Jesus, Ele pode me curar. Você já virou amigo da onça, sim ou não? Quem é o amigo da onça? O amigo da onça é aquele que você está feliz com um plano, um projeto, e ele vem e joga um balde de água fria. O leproso escutou o nome de Jesus, deu esperança para ele, sim ou não? Aí o amigo leproso dele olhou para ele e falou assim: olha aqui, se Jesus passar aqui na frente, não vai acontecer nada, porque nós somos leprosos e nós não podemos aproximar dele. Alguém já fez isso com você, sim ou não? Você está feliz, animado, e ele chega e joga um balde de água fria. O leproso estava feliz, animado, mas o amigo dele falou assim: olha, não adianta Jesus passar que ele pode curar qualquer um, menos eu, porque eu não posso sair para encontrar com ele porque eu sou leproso. A palavra de Deus diz, queridos, que Jesus desceu e Jesus passou em frente ao vale dos leprosos. O único leproso que teve a coragem de sair foi esse aqui da história. Esse leproso saiu, e a Bíblia diz que ele fez o que quando ele saiu? Ele caiu de joelhos. Eu pergunto, ele caiu de joelhos com o olho fechado ou aberto? O que vocês acham? Eu acho que foi fechado. Porque na hora que ele caiu, possivelmente a multidão que estava com Jesus ia apedrejar ele. Mas quando ele abriu o olho, ele olhou para quem? Jesus olhou para ele e falou: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. O leproso olhou para Jesus, queridos, e falou o que para Jesus? O que ele falou para Jesus? Não foi isso.
Antes de ser curado, ele olhou para Jesus e falou: sabe o quê? Nada. Ele só ajoelhou e fez o quê? E adorei. Fala que ele chegou perto de Jesus, ajoelhou e não pediu cura. Ele simplesmente o adorou. Por que ele adorou? Porque ele adorava Jesus por aquilo que ele é, não por aquilo que ele faz. A gente gosta de adorar Jesus quando tudo está bem para o nosso lado, queridos. Quando tem dinheiro, quando está com saúde, a família é boa. Você vem na igreja, você canta. Mas se alguma coisa não dá bem, você não quer adorar, você questiona o poder de Deus. Se Deus abrir o mar vermelho, é de Deus. Mas se Ele não abrir, Ele continua sendo Deus. Se Ele curar a doença, Ele é. Mas se Ele não curar, por isso que o leproso olhou para Jesus e disse: eu adoro você pelo que você é. E o leproso tinha certeza que Jesus era o filho de quem? Era o salvador da vida dele. E agora ele olha para Jesus e fala para Jesus assim: se quiseres. Olha a dúvida, não é? Eu não sei se você quer, mas olha a certeza: se quiseres, podes. Ele tinha certeza que Jesus podia curá-lo, mas ele tinha dúvida se Jesus queria. E Jesus olhou para ele e falou: o quê? Quero. Fica limpo. A Bíblia diz, queridos, que imediatamente a pele daquele homem estava toda deformada, ficou como uma pele de criança recém-nascido, diz desejar todas as nações. Aquele homem recebeu a bênção maior de Deus. Aquele homem foi purificado pela graça poderosa de Deus. Qual o nome do leproso? Qual o nome do leproso, queridos? Oi? Médico? Não. Eu pergunto isso, queridos, no Brasil inteiro e ninguém acerta. Qual o nome do leproso, queridos? Quem sabe você vai ser o primeiro. A irmã diz que é ela, mas nome. Qual o nome do leproso? Quer saber qual é o nome? Daniel. Qual o nome do leproso? Esse leproso não tem nome, sabe por quê? Somos cada um de nós. Deus deixou leproso para você colocar seu nome aí. Lepra é o quê? Símbolo do quê? De pecado. Vale dos leprosos, sabe onde é o vale dos leprosos? Este mundo. Esse mundo as pessoas não tem braço, às vezes tem, mas esse mundo, quando você vê alguém colocando alguém na lata de lixo, um filho recém-nascido, isso é vale dos leprosos, não é? Quando você vai em Barretos e vê uma criança recém-nascida nascer com câncer, isso é vale dos leprosos, não é, queridos? Quando você vê uma família destruída, quando você vê as drogas, pai matando filho, filho matando pai, o amor se esfriando, eu e você vivemos dentro de um vale dos leprosos, queridos. O lugar que Deus criou para ser Éden. Adão e Eva comeram da fruta e tornou esse mundo chamado Vale dos Leprosos lugar de sofrimento, lugar de dor, lugar de divórcio, lugar de adultério, lugar de filhos que desobedecem os pais. Mas sabe qual a notícia que eu quero dar para vocês essa manhã? Que Deus vai destruir esse vale dos leprosos. Muitos pioneiros dessa igreja morreram no vale dos leprosos. Eu creio que você pode lembrar nessa hora de alguns pioneiros que morreram dessa igreja. Lutaram, choraram, para preservar a doutrina no meio do vale. Quem sabe a sua mãe morreu no vale dos leprosos. Esse vale dos leprosos, quem sabe levou seu pai embora. Quem sabe levou seu filho, seu amigo. Você não teve tempo nem de despedir dele.
Esse vale dos leprosos fez muitas vítimas no Covid. Mas Deus prometeu que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Jesus voltará, queridos. E Ele vai destruir esse vale dos leprosos. E nós vamos viver no Éden restaurado para todo sempre. Você não quer encontrar com seu pai? Você não quer encontrar com sua mãe? Eu tenho minha sogra que morreu com 47 anos. Mulher guerreira na igreja. Deu um problema no fígado dela, com uma semana ela foi embora. E eu luto, eu com a minha esposa, sabe para quê? Para Jesus voltar e acabar com esse vale dos leprosos. Esse vale que você vê as pessoas morrendo. Esse vale que você vê seu vizinho sofrendo. Esse vale que você vai no hospital e você chora com as pessoas. Esse vale que você vê o posto de saúde não tendo lugar mais para atender as pessoas. Esse vale está com os dias contados para a honra e glória do nome de Deus. Mas o convite que Deus faz para você é: você está preparado para ir embora desse vale? Se Jesus voltasse hoje, da maneira como você está vivendo nesse vale aqui, você iria para o céu viver com Jesus por todo sempre? Estar no vale não é um problema, queridos. O problema é você ser do vale. Aquele leproso estava no vale, mas quando ele encontrou com Jesus, ele deixou de viver no vale. O problema nosso hoje é que estamos no vale e queremos viver uma vida de vale. Queremos viver os prazeres deste mundo. Queremos viver as luzes deste mundo. Queremos ouvir coisas que não é do agrado de Deus no vale. As músicas do vale, queridos, são tristes. Porque as músicas do vale é para destruir o leproso. O vale não era para acabar com a vida do leproso? Então as músicas que o vale oferece para vocês são músicas para a destruição do povo de Deus. Eu pergunto, você tem colocado o que diante dos seus olhos? As séries que os vale têm produzido, as séries que a Netflix tem produzido, vale é para destruir o povo de Deus. As festas por aí nos outdoors são festas do vale para destruir o povo de Deus. Você é do vale ou você só está no vale? O povo de Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu do coração deles. Deus quer tirar você desse vale, mas quem sabe muito de nós nessa manhã estamos com o coração aqui nesse vale. E Deus vai falar para você nessa manhã: filho, aonde estiver o seu coração está o quê? Está o teu tesouro. E eu pergunto para você nessa manhã: naquele dia, só um leproso conseguiu sair do vale, porque os outros não acreditaram na graça poderosa de Deus. Nessa manhã, a graça de Deus está estampada para você. Não importa quão longe você foi no vale, não importa as músicas que você está ouvindo nesse momento, não importa o que você está colocando nos seus olhos, não importa os lugares que você está frequentando, não importa o momento que você está no vale, Deus quer olhar para você nessa manhã e dizer: filho, em nome de Jesus, sai desse vale. Você não nasceu para ser desse vale, você nasceu para morar no Éden restaurado. E eu te amo, filho, e foi por isso que eu vim a essa terra, para trazer liberdade para você. Foi por isso que eu vim morrer aqui, para que você tivesse o direito de novo de herdar as mansões celestiais. Nós vamos ouvir um hino agora. Faça agora essa entrega a Deus. Fala: Senhor, até hoje eu estou no vale dos leprosos, mas em nome de Jesus, eu ouvi sobre a palavra de Jesus nessa manhã, e vale dos leprosos nunca mais, porque eu fui redimido pelo sangue poderoso de Cristo Jesus.
quero mudar minha vida, quero colocar minha vida nas mãos de Deus, e que a graça de Deus consiga mudar a vida de cada um de nós. Que Deus abençoe a vida de todos. Amém.